Olá, pessoal. Hoje é o Dia dos Pais e eu vou contar uma história para vocês aqui hoje. Essa história é a história de um professor. Um professor que ainda não tinha o desejo de ser pai ou de se tornar pai. A história desse professor é o seguinte: num belo dia, ele viajando para dar os seus cursos, né, de capacitações, ele encontrou uma turma de alunos onde ele desenvolvendo o seu trabalho, né, como professor, como educador, e as crianças naquele dia estavam envolvidas naquele trabalho desse professor, que era um professor engraçado, um professor interativo, um professor que gostava daquilo que fazia, que era ensinar. E encerrando esse curso, no momento de encerramento desse curso, com aquelas crianças, depois de todo o trabalho desenvolvido, uma criança levanta no fundo da sala, levanta, pede a mão, a palavra, né? Pede a palavra para esse professor, e o professor concede, que já estava encerrando o curso, o professor concede a palavra para esse menino, para essa criança, e essa criança pega e diz assim: professor, eu queria só te pedir uma última coisa. Será que você poderia ser o meu pai? E esse professor, sem saber o que fazer, pela primeira vez em toda a sua história como docente, ele não tinha uma resposta naquele momento para aquela criança. Porque ele ficou sem saída. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que falar naquele momento para a criança. E aí o professor, desconcertado, sem saber a decisão a tomar naquele momento para dar uma resposta para aquela criança, ele pergunta de novo para a criança: mas por que você quer que eu seja o seu pai se você não tem um pai, se você já tem um pai? Essa criança pega e responde de novo para esse professor, fala assim: não, professor, eu não conheço o meu pai, eu não sei quem é o meu pai, o meu sonho era ter um pai. E eu gostei muito do senhor, professor, você é engraçado, você deu atenção para mim, você me abraçou, você me ensinou, e eu quero que você seja o meu pai. Eu acho que você vai ser o meu pai. E aquele professor não sabia o que dizer. Ele saiu da sala, pediu licença, ele saiu da sala e foi para o banheiro da escola. E lá nesse banheiro da escola, ele desabou a chorar. Porque naquele momento, Deus colocou no coração daquele professor o desejo dele de se tornar pai. Esse professor voltou, todo sem saber o que estava acontecendo. Esse professor voltou com lágrimas nos olhos e foi dar a resposta para aquela criança. Ele respondeu: eu não posso ser o seu pai, filho. Eu não posso ser o seu pai. Mas um dia eu vou me tornar pai e vou dar a esse desejo que você está tendo no seu coração para quem for meu filho. E aquela criança, ainda sem saber o que responder, né? Aquele professor viu que ela ficou sem saber, começou a querer chorar, e o professor tornou a falar para aquela criança: já que eu não posso ser o seu pai, filho, agora, eu acho que eu posso te dar um abraço. Você aceita o meu abraço? Aquela criança, com as lágrimas nos olhos, veio correndo para o professor e abraçou aquele professor. E aquele professor respondeu para ela: sinta esse abraço de pai. E aquele professor nunca mais viu aquela criança.
Mas aquele professor voltou para casa diferente. Nunca mais ele foi o mesmo. Porque aquela dúvida que ele tinha, aquela incerteza que ele tinha de nunca, que achava que nunca ia se tornar um pai, nunca ia ser um pai, naquele dia ele teve essa certeza. E naquele dia foi a resposta de Nossa Senhora para aquele professor. Calma, meu filho. Você vai se tornar pai. E aquele professor era eu. E naquele dia, o meu desejo, aquela chama que arde no peito de ser um pai, de se tornar um pai, ela acendeu. Então, nesse Dia dos Pais, eu queria deixar uma mensagem, um abraço para todos os pais, para todos vocês que são pais e para todos vocês que desejam se tornar pais. E para aqueles também que, porventura, não têm esse desejo de se tornar pai. Que Nossa Senhora coloque no seu coração esse desejo, essa missão de ser um pai. Essa missão que São José abraçou pelo chamado de Deus, onde Deus o escolheu para ser o pai do nosso Salvador, para ser o pai de Jesus. E eu me sinto hoje, nesse Dia dos Pais, no meu primeiro Dia dos Pais, como se fosse o São José, onde Deus me escolhe para ser o pai dessas 5 crianças, desses 5 filhos. E esse é o meu desejo, esse é o meu sentimento hoje nesse Dia dos Pais. E essa é a minha missão a partir de agora como um pai, como pai de 5. Então, um beijo para vocês. Obrigado por todo o carinho, por todas as mensagens que eu tenho recebido, nós temos recebido de vocês, perguntando um pouquinho sobre a experiência. Nós não podemos dar detalhes, nós não podemos ainda mostrá-los, mas em breve isso vai acontecer. Então segura um pouquinho, que já já todos vocês vão conhecer esse professor que um dia não sabia que seria pai, mas que Nossa Senhora colocou no seu coração esse desejo, essa vontade, esse dom de ser pai. Pais, feliz Dia dos Pais. Um beijo para vocês.